Fala galera, eu sou Kevin Gomes e vamos para mais um minicast de Clínica Médica e o episódio de hoje será otite média aguda. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Pois é galera, otite média que também é uma doença que é muito mais vista no dia a dia, na prática. Galera que está fazendo internato, que está no estágio clínico, na faculdade, costuma ver muito otite média. Quem trabalha principalmente em posto de saúde, em UPA, em porta de emergência, é muito comum ver casos de otite média, principalmente em crianças, muito mais do que adultos, né? É bom deixar claro isso. Mas algumas questões de prova gostam de cobrar um pouco sobre, então é muito legal, é interessante a gente trazer isso aqui para vocês. Vou tentar resumir o máximo para poder tentar trazer o necessário, a nata do assunto, para vocês irem bem na prova de vocês. Então vamos começar definindo que a otite média aguda nada mais é do que o processo infeccioso que geralmente é agudo e costuma fazer secreção, é supurativo, em estruturas do ouvido médio. O ouvido médio é bom a gente lembrar que é aquele que está depois da membrana timpânica, né? E que se comunica ali próximo à região da tuba auditiva, tá certo? O ouvido interno é aquele que está lá dentro da cóclea, que é a parte mais do sistema nervoso do que propriamente de canal auditivo. Então, o ouvido médio é o afetado aqui que costuma ter secreção. Como eu falei novamente, a grande maioria dos casos é muito mais comum em crianças do que em adultos, principalmente por questões anatômicas da tuba auditiva. Ela é mais retificada, o que facilita a ascensão de micro-organismos da cavidade oral, faríngea, né? Enfim, ascendendo até a nasal também para o canal auditivo. Geralmente a doença ela tem uma incidência muito maior em crianças de 6 a 24 meses, ou seja, a partir de 6 meses até os 2 anos de idade. Depois dos 2 anos passa a ser algo muito menos frequente. E lembrando, claro, que a vacina pneumocócica não só ajudou a reduzir os casos de pneumonia, como também os casos de otite, porque o Streptococcus pneumoniae é um dos principais causadores da doença. E aí a gente, falando dos agentes etiológicos, a gente vai ver muita similaridade com a rinite, com a sinusite, com a conjuntivite bacteriana, porque estão interligados, são os micro-organismos que estão ali provocando doenças nessa mesma região. Então, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis são os 3 principais agentes causadores da otite média aguda. Lembrando do Streptococcus do grupo A e do Staphylococcus aureus, que estão associados em menor frequência, porém em maior gravidade, tá certo? E aí nós temos vários fatores determinantes, eu não vou aqui entrar em detalhe especificamente, mas é óbvio que pacientes que têm disfunção da tuba auditiva, obstrução da tuba auditiva ou até mesmo distúrbios imunológicos, eles têm um risco maior de desenvolver a otite média aguda, tá certo? E aí, vamos lá, o quadro clínico da doença. O quadro clínico da doença, ela é muito característica, e aí as poucas questões que falam de otite média, elas têm um padrão muito específico de explorar o conteúdo aí a respeito. Geralmente, a otite média ela é unilateral, tá bom? Diferente da conjuntivite, que é fácil de se contaminar de um olho para outro, a otite ela costuma ser unilateral. Dificilmente ela vai se apresentar bilateral. Quando for bilateral, é uma condição mais grave, é um processo mais sistêmico, tá certo? Geralmente é unilateral. O quadro clínico ele começa com uma otalgia, hipoacusia ou até mesmo sensação de plenitude auditiva, como se tivesse abafado, como se tivesse tapado o ouvido, né, que está ali acometido. Pode ter otorreia, mas o que a gente precisa se atentar como sinais de gravidade são febre, dor retroauricular ou paralisia facial. Por que a gente tem que se atentar a eles? Porque eles estão associados a invasão do osso mastoide, pode fazer mastoidite ou até mesmo ascensão ali pelas vias nervosas, podendo inclusive alcançar o sistema nervoso central e fazer abscesso cerebral, tá bom? Isso pode acontecer inclusive. O diagnóstico ele é clínico e aí na prática é muito pouco frequente a gente ver um médico com otoscópio no posto de saúde, por aí, não é tão frequente como deveria ser, eu acho que deveria ter mais inclusive disponível. Mas não tem tanto. Então acaba que a otoscopia ela é um pouco deixada de lado
e é focado mais no quadro clínico, a investigação, os outros sinais que podem sugerir outras comorbidades e tudo mais. Mas a otoscopia ela é importante. E aí o detalhe que algumas provas gostam de cobrar é que numa otite média, a membrana ela fica mais saliente, ela fica eritematosa, ela fica bem avermelhada, opacifica a membrana timpânica. Você não consegue ver, às vezes a membrana timpânica você consegue ver, inclusive os ossículos atrás dela. Ela é menos móvel e isso é algo mais difícil de mensurar, mas ela fica mais rígida comparada a uma membrana timpânica normal. E aí, qual é o tratamento afinal de contas? Lembrando, no caso dos adultos, na verdade, a otite média aguda, principalmente bacteriana de um modo geral, ela é um quadro autolimitado. Então acaba que é uma doença que ela tem uma evolução rápida, sem grandes problemas. Você precisa estar atento apenas aos sinais de gravidade, que aí sim vai demandar uma atenção especial. Mas fora isso, no caso dos adultos, você quase nunca vai precisar tratar. Basta só acompanhar, observar, sintomáticos, né? Claro, analgésicos e tudo mais. Mas quando é criança, acaba que o prudente é que você indique tratamento para todas elas, né? Até para reduzir risco de complicações mais à frente. O tratamento, quem já viu aula de rinite, quem já viu aula de sinusite, sabe que o tratamento desses agentes aí, a primeira linha é a amoxicilina com clavulanato, tá certo? 875 de amoxicilina mais 125 mg de clavulanato, via oral de 12 em 12 por 5 a 7 dias. Como alternativa, você pode usar a amoxicilina isolada de 500 ou de 875. 500 pode ser feito até 88 horas, 875 de 12 em 12 horas. Cefuroxima 500 de 12 em 12 via oral ou doxiciclina também 100 de 12 em 12 são alternativas. Lembrando da analgesia, porque a otite média faz muita dor, tá certo? Então é importante a analgesia associada. Pode usar anti-inflamatório como ibuprofeno, pode usar um analgésico simples como dipirona ou paracetamol também, conforme o paciente. Porém, você tem que estar atento, e aí sim é importante você estar acompanhando, do risco de complicações. Qual é a talvez principal complicação da otite média aguda? A perfuração ou ruptura da membrana timpânica. E caso haja ruptura da membrana timpânica, eu preciso me desesperar? Não. Quando há um processo de ruptura, a formação de alguma úlcera ou perfuração de membrana timpânica, geralmente pense que aquilo ali é uma camada de pele sobreposta com um conteúdo diferente, mas ele tende a se reconstituir. Então a maioria se cura espontaneamente. O que se recomenda é que, enquanto estiver com ruptura na membrana, caso haja algum processo ali de perfuração e tudo mais, que ele evite, que o indivíduo, né, evite nadar ou mergulhar, para que a água que venha, que a água não é esterilizada, não traga micro-organismos que possam infectar ou até mesmo adentrar e piorar o quadro clínico daquele indivíduo. Evitar que quando for tomar banho, deixe e permita que a água entre no ouvido, pelo mesmo motivo. Então, vai tomar banho, coloca um algodãozinho no ouvido para evitar que a água entre no ouvido. É recomendado. Mas, além da perfuração, que é um quadro que você pode ficar mais tranquilo se não tiver outros quadros associados, as outras complicações, e aí sim, essas demandam uma atenção quase que imediata: mastoidite, labirintite, paralisia facial, perda auditiva ou até mesmo meningite ou abscesso cerebral. Inclusive, tem pacientes que podem evoluir com morte cefálica por abscesso cerebral, por conta de uma mastoidite ou de uma otite complicada, tá certo? Então é muito importante vocês estarem atentos às complicações, que essas sim demandam, às vezes, intervenção imediata naqueles indivíduos, tá certo, galera? Então é o apanhado que eu trouxe para vocês de otite. Eu espero que com isso vocês consigam ir bem nas provas de clínica médica, nas provas de otorrino, certo? Até mesmo de pediatria, que às vezes cai também otite. Espero que vocês consigam ir bem e tirar o 10ão de vocês, beleza? Caso queiram mais conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br e até a próxima!